no vídeo de hoje do canal, as últimas do Tricolor. Tricolor volta aos treinos, oficialmente David anunciado. E um pouco mais de mercado da bola, revelações da base e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vamos embora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. São Paulo se preparando para a partida contra a Ferroviária na quinta-feira com uma novidade, contratação de um desejo antigo do técnico Rogério Ceni. David, vem aí, o São Paulo acertou a contratação do atacante por empréstimo, vai pagar R$1.200.000, esse pagamento de forma parcelada. David, o antigo pedido do técnico Rogério Ceni, que vem reclamando bastante nas entrevistas, queria esse atacante de lado de campo, de força, também pode ser um reserva para o Caleri, então é um pedido antigo. O Rogério, que trabalhou com o David no Cruzeiro em 2019, depois levou o David para o Fortaleza. Foi no Fortaleza onde o David viveu a melhor fase da carreira pelo clube cearense. Foram 112 jogos, 25 gols. E com o técnico Rogério Ceni, ele disputou 46 jogos, 90% desses jogos como titular. Rogério gosta muito do jogador. Ele estava no Internacional, na última temporada foram 39 jogos e 2 gols. É o 7º reforço do São Paulo para a temporada. O São Paulo vai ficando mais com a cara do Rogério Ceni. Na entrevista coletiva da última sexta-feira, ele disse que o São Paulo não tem a cara dele, falou que algumas contratações foram apostas da diretoria. Agora, com a chegada do David, o São Paulo fica mais com a cara do Rogério. Outra boa notícia é que o nome do zagueiro Alan Franco, zagueiro argentino, foi publicado no bid, então ele já pode estrear pelo São Paulo, quem sabe na quinta-feira contra a Ferroviária. São Paulo que enfrenta a Ferroviária na quinta-feira. No fim de semana tem clássico contra o Palmeiras. São Paulo que estreou no Campeonato Paulista no último fim de semana, empate 0-0 com o Ituano. Esse São Paulo, então, nos critérios do Mário Marra, São Paulo manteve o treinador, manteve a diretoria e vem reforçando o elenco. Será que o São Paulo é mais forte nessa temporada que na temporada passada, ficando com a cara do Rogério Ceni, Mari? Medo. De alternar time em relação ao adversário e tal, mesmo sem pressão, ele já fazia, né? E acho isso uma virtude. Eu também acho. Como a Maria falou, a gente pega a entrevista e vai piorando a avaliação sobre o que aconteceu no campo. Tanto que essas coisas positivas, a dupla de zaga funcionou. Talvez porque sejam zagueiros destruidores, não construtores. Né? Embora o Ferrari porque esses contra-ataques jogando bem. Não, então, sai jogando bem, tem boa saída. Mas não é canhoto. Mas não jogou contra um time com mais pressão na saída de bola. Por que o São Paulo dava tanto contra-ataque quando passava pelo lado esquerdo? Porque com o Léo e Reinaldo, até eu contra-ataco com 100 quilos. Né? São coisas, então tem coisa, mas Coutinho. São coisas diferentes. O São Paulo tem 2 ou 3 zagueiros muito bons. Zagueiros, não é nenhum falso zagueiro. O São Paulo tem 2 ou 3 volantes muito bons. Volantes. Não, tá... Então, tem outras formas de você aproveitar melhor o elenco do São Paulo que nesse 4-2-4 com o Pedrinho e Rato, que até foi bem. O David, se tivesse no campo ontem, disponível, contratado, ele ia jogar no lugar do Pedrinho. Ia ser Rato, isso. David, Luciano e Caleri. Contra o Ituano em casa, com 50 mil. Contra o Palmeiras já não é esse time. Não dá para ser. Essa é a pergunta que eu queria fazer para o Coutinho e para vocês. Bom, o David chegou, enfim, falamos aqui, vou repetir, R$1 milhão pelo empréstimo até o fim do ano do David. E, se o São Paulo quiser contratar definitivamente ao final desse empréstimo, $4 milhões é o valor do atacante que o São Paulo está trazendo, que jogou com o Rogério em Fortaleza. E ele quis, vem falando do David há muito tempo. Onde ele vai jogar, Coutinho? Até ter esse jogador, o David pode ser uma opção ao Caleri, como jogava no Fortaleza muitas vezes. Até se o David fechar a contratação, estiver no treino da terça-feira, treinar terça e quarta-feira, eu não duvido nada que ele comece jogando como centroavante contra a Ferroviária em Araraquara para a preservação do Caleri nesse rodízio inicial que o Rogério ele vai jogaria fazer. como centroavante. Como centroavante ele tem essa cara, ele pode jogar em qualquer numa das posições do ataque. Essa é uma virtude que ele tem, né? Um jogador. Mas ele faria ele com o Marcos Paulo? Jogou menos? Possivelmente. Então, vai passar na frente. Aliás, assim, é curioso, porque... Eu não gosto do Marcos Paulo, é meu irmão, Marcos, então, do seu. O Marcos Paulo... M. Paulo. Aliás, assim, o Marcos Paulo, a Ferroviária, adversário do São Paulo, venceu o Água Santa como visitante, meteu 3, com destaque o John Kennedy, da base do Flu. Tem jogador de cheirinho por todos os times do Brasil.
O Marcos Paulo teve lampejos no seu início no Fluminense espetaculares, né? Verdade. Mas ele é um jogador que ainda não teve sequência na vida dele. Agora, que ele tem habilidade, inteligência e poder de conclusão, ele tem. Ele não vai... O Rogério sabia disso e dá umas indiretas para a diretoria. No lado de campo ele não vai ficar correndo atrás do lateral, mas não vai mesmo, porque a melhor coisa dele, ele é um bom, se jogar nessa situação, substituto para o Luciano. Fazer dupla de ataque com o Caleri. Ele é uma boa dupla de ataque. Isso. Então, e aí o David pode fazer o lado do campo, ou ser o reserva do Caleri. Pode jogar Marcos Paulo e David, por exemplo, contra a Ferroviária. Marcos Paulo, David e Wellington Rato não dá. Dá. Não, mas aí o Wellington Rato não joga contra o Palmeiras. Não, eu acho que o Rogério vai trocar quase todo mundo contra a Ferroviária. Quase todos. O Wellington Rato talvez até jogue por conta da condição física surpreendente que ele mostrou. Ele é o Alisson da nova temporada. Isso é bem melhor. O ano passado foi assim. Sim, o Alisson exatamente jogou, foi o que mais jogou. A questão do trio de zagueiro, só para fechar, que é uma possibilidade que eu acho que esse elenco do São Paulo traz ainda mais para essa temporada, tem a questão dos estrangeiros. Ontem que aí, assim, os 3 zagueiros são estrangeiros. Ontem já não coube o Gabriel Neves. O Coutinho falava isso, vai sobrar gente. Vai sobrar na gente. Primeira. Então, se você escala 3 zagueiros contra o Palmeiras, mais o Caleri, já são 4. Daí, né? Ontem ele colocou o Orejuela no banco e tirou o Neves, não é isso? Isso. Porque ele só tinha um zagueiro no banco também. Ontem o Neves sobrou. Então, se você coloca 3 zagueiros gringos contra o Palmeiras mais o Caleri, você só tem mais uma vaga de gringo no... Então são essas coisas aí, essas... E se vier o Mendes contra o Palmeiras, aí... o Mendes, esqueci do Mendes, que vai estar contra o Palmeiras. Então, 5 que podem jogar. Contra o Palmeiras, a gente já sabe... Contra o Palmeiras, a gente já antevê, se nada de anormal acontecer, que estarão relacionados os 3 zagueiros, o Mendes e o Caleri. Você vai sobrar pro Galopo, até no banco. Vamos de notícias. E o São Paulo, hein? Contratou o David por empréstimo. Um empréstimo que teve uma compensação financeira, R$1.200.000, parceladinho a perder de vista. E o jogador, ao final do empréstimo, claro, tem a questão de um valor fixado. São Paulo queira adquirir o jogador se der certo nessa temporada. É uma aposta que foi um pedido assim muito especial do Rogério Ceni, que queria o jogador e acha que o jogador vai agregar bastante nesse elenco do Tricolor em 2023. O São Paulo que contratou bastante nessa janela, né? Contratou jogadores importantes, né? Contratou o Alan Franco, zagueiro, contratou o Mendes, né? Que é jogador que veio da Copa do Mundo, contratou o Pedrinho, contratou o Marcos Paulo, teve também o goleiro Rafael, enfim, o Wellington Rato, que teve uma boa estreia nesse 0-0 lá no Morumbi, e o David, né? Que seria uma espécie de um jogador que foi um pedido, né? Como eu falei agora há pouco, do técnico Rogério Ceni. Então o São Paulo fez assim uma janela robusta, né? Uma janela numerosa em questão de jogadores e também de qualidade, mas é o São Paulo que está atento ao mercado. Mas esse atento ao mercado só se for uma grande oportunidade. Conversei agora pela manhã com o dirigente do São Paulo que me disse que o São Paulo está com um elenco fechado. Mas muda alguma coisa, aquela coisa de oportunidade de mercado, um jogador por empréstimo, pagando pouco parte do salário ou pagando praticamente assim um salário baixo, aí sim o São Paulo vai avaliar, mas dificilmente, até pela questão financeira, o São Paulo teve que gastar no empréstimo com o Internacional com o David, dificilmente o São Paulo vai ao mercado para contratar um jogador tendo que gastar. Internamente o São Paulo entende que o elenco em janeiro, nessa janela, já está fechado. Ou seja, só se tiver aquela coisa, uma oportunidade bárbara de mercado, aquela coisa, meu Deus do céu, não podemos perder e tudo mais. São Paulo que trata de olhar, né, de analisar lateral esquerdo, jogador de velocidade, jogador de meio campo, que são algumas carências que o técnico Rogério Ceni entende que o elenco precisa para ir ficando, ganhando corpo na temporada de 2023, uma temporada que tem muitas competições. Então, o torcedor Quero falar agora sobre o São Paulo e a busca por um lateral esquerdo. Algo que é muito mais de fora para dentro do São Paulo. Torcedores, imprensa, muita gente cobrando que o São Paulo vá buscar um lateral esquerdo. E eu chequei com 2 fontes diferentes antes de gravar esse vídeo sobre a possibilidade de o Tricolor estar atrás de um camisa 6. O nome do Marcelo já foi especulado. Antes de fechar com o Fortaleza, o Bruno Pacheco também foi oferecido e estudado. A grande verdade é que o São Paulo não quer contratar um lateral esquerdo hoje. Tudo porque teme frear o avanço, o crescimento do Wellington. E aí vale um bastidor importante. O Wellington é, há bastante tempo, um dos jogadores mais assediados pelo mercado internacional. E o São Paulo entende que o Wellington só vai receber uma grande proposta, na casa dos 10 milhões de euros, se tiver uma sequência como titular. Se o São Paulo contratar um lateral esquerdo, é possível que essa subida, que esse crescimento do Wellington seja freado. É também por isso que o Reinaldo acabou sendo liberado, além do custo alto do Reinaldo, que faturava na casa dos R$550 mil por mês.
São Paulo pretende utilizar o Wellington como titular absoluto. Se tiver alguma necessidade, algum problema, pode também escalar o Lisieiro na função da lateral esquerda como um reserva imediato. Ou seja, só vai haver contratação de um lateral esquerdo se pintar uma excelente oportunidade de mercado e por alguém que o São Paulo pague pouco. Precisava ser alguém que chegasse para ser titular absoluto sem que o São Paulo gastasse dinheiro. Caso contrário, o tricolor vai ficar com o Wellington, vai investir no lateral esquerdo formado em Cotia para que ele possa se fixar como titular, ajudar o time em campo e valer uma venda futura de pelo menos 10 milhões de euros. Só para fechar, queria falar sobre David, que nessa segunda-feira, enfim, se tornou jogador do São Paulo, já esteve no CT da Barra Funda, passou por exames médicos, esses exames vão ser completados nessa terça-feira, quando ele vai ser anunciado empréstimo de R$1.200.000, pago em parcelas até o fim da temporada. Se o São Paulo quiser ficar com ele em definitivo, vai precisar pagar $4 milhões ou mais ou menos 20 milhões e 400, 500, depende muito da cotação do dólar, embora o São Paulo possa comprar uma parte, não precisa comprar tudo. Tem um número meio preocupante em relação ao David, de 27 anos de idade. Ele não marca gol desde março de 2022, eu ia falar outubro, mas é pior ainda. São 10 meses de jejum. David, que não é um centroavante, mas atua como atacante de lado de campo e de acordo com o Rogério Ceni, também pode eventualmente ser o reserva imediato do Caleri. A diretoria do São Paulo não queria contratar o David, especialmente tendo de gastar R$1.200.000 pelo empréstimo. Mas o Rogério insistiu tanto, que o São Paulo acabou fazendo esse movimento. Agora cabe ao Rogério Ceni fazer o David jogar, senão ele vai ser muito cobrado internamente. Bora fechar. Eu quero elogiar a torcida porque choveu muito em São Paulo. Bela presença de público. Choveu muito. Se não me engano, é a maior presença de público para uma estreia dos ditos grandes, porque o Flamengo em tese estreia na quarta-feira com 26 mil só. E o estádio barulhento. E aí eu não tenho o que acrescentar, porque essa é uma vaia pelo que o São Paulo não fez no ano passado, no ano retrasado, no outro ano, e no outro. Acumulado. Longe, né? Com esses anos em que o São Paulo não fez aquilo. Exato. Que a sua torcida deseja. Os jogadores de São Paulo, nesse momento, não podem oferecer mais do que ofereceram ontem. De repente, o Caleri acerta uma cabeçada ali, faz 1-0, ganha o jogo, um atleta acerta um lance. Então, porém, é mais ou menos isso, nesse momento. Pode haver uma evolução, o próprio Rogério já falou sobre isso ao longo do estadual, como ele mesmo disse, para ver como vai ser no Brasileiro. Porque o São Paulo tem um time muito abaixo do seu tamanho como instituição de futebol. Olhando para o ano passado, comparando os elencos, melhorou, piorou, mais ou menos na mesma? É dúbio, porque tecnicamente piorou. De características, você dá para fazer um time mais coeso. Isso, falando sobre isso ontem. Porque você vai ter que chegar o Mendes, vai marcar mais do que qualquer cara que marcava no meio campo do São Paulo ali, você tem atacante do lado de campo, não são atacantes excelentes, mas você tem. No passado, o São Paulo não tinha. Exato. Então o Rogério vai tentar aproveitar isso do melhor jeito possível. Acho que o São Paulo, ano passado, poderia ter feito um jogo melhor na final sul-americana. Porém, eu acho que o São Paulo, olhando com frieza, o São Paulo foi além daquilo que o seu elenco sugeria ser possível. Chegar em 2 finais, uma semifinal de Copa do Brasil e quase, mesmo tendo colocado o time reserva em parte do Campeonato Brasileiro, conseguindo uma vaga para essa fase antes da fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que o São Paulo perdeu do Fortaleza com o time reserva. O São Paulo, antes de jogar a final sul-americana por 1-0 no Morumbi, se o São Paulo tivesse vencido esse jogo com o time titular, não sei se ganharia se tivesse com o time titular, o Fortaleza não estava jogando o melhor futebol do mundo naquele momento, o São Paulo estaria na Libertadores. Então foi tudo muito no limite. Né? Mas o São Paulo não chegou em nada. Também se chegasse na Libertadores desse ano, é lógico que o ideal era classificar, o ideal era competir, participar, mas é óbvio que o São Paulo seria uma zebra do tamanho do mundo. E a diretoria não poderia investir muito mais também no elenco. A mística, a última vez que ela pesou foi em 2016 para o São Paulo, quando com um time bem comum foi a semifinal e teve sérios problemas de arbitragem, né, contra o Atlético Nacional. Como também teve o Huracan nas oitavas de final contra o Atlético Nacional, como teve o Rosário Central, as imagens sumiram, né, das confusões com o Atlético Nacional. E aquele time do Atlético Nacional, que era um time cheio de jogadores comuns, foi decantado como grandes jogadores que não funcionaram no futebol nunca mais. Quero falar agora a respeito do São Paulo, para te atualizar a respeito de negociações envolvendo atletas das categorias de base, mais especificamente do time que disputou a Copinha. Você sabe que o São Paulo foi eliminado no último domingo, derrota por 3-1 de virada para o América na terceira fase. Apesar disso, o mercado europeu observa os garotos do tricolor. E aí uma informação exclusiva, o Cauê, centroavante de 20 anos, chegou a marcar um gol na Copinha, está de mudança para Portugal. Ele tinha uma conversa avançada com o Estoril por empréstimo de uma temporada, surgiu um outro clube português, agora resta definir se ele vai para o Estoril ou para esse outro clube português. São Paulo já deu aval para um empréstimo, atleta que chegou para as categorias de base em 2019, vindo do Primavera, faz gols com enorme facilidade, não tem tanta qualidade com a bola nos pés. É o São Paulo apostando que esse atacante de 20 anos, marcando gols fora, possa se valorizar. Enzo Boer, meio atacante, 18 anos de idade, teve sondagens do futebol holandês,
mas não passou de uma sondagem, é bom que se diga. Isso aconteceu ainda na época do Alex, como treinador, um clube holandês importante quis entender as condições do negócio, o São Paulo apresentou as condições e morreu por aí. Já o zagueiro / volante Negruti, 18 anos de idade, sondagens da Inglaterra e de Portugal. Esse atleta tem sido bem monitorado por mais do que 2 clubes, falei em 2 países, mas são mais do que 2 clubes interessados, e as conversas nesse momento estão paradas, mas é um atleta que, se tiver evolução no time principal, certamente vai render propostas boas. Para completar sobre o tema, queria destacar aqui o zagueiro Ítalo e o atacante Maioli, que foram titulares durante boa parte da Copinha, treinaram no time principal nessa terça-feira. Ah, Nicola, eles foram promovidos ao time de cima? Não. O São Paulo, o Departamento de Futebol Profissional do São Paulo, pediu um zagueiro e um atacante de lado de campo para completarem o treino. Isso tem acontecido com enorme frequência e com outros jogadores, faz parte também dessa introdução dos jogadores da base no time de cima. Não dá para cravar que eles ficaram. Enfim, pessoal, é David e mais 10, pelo jeito, com o Rogério Ceni. Vai atuar bastante. O histórico dele com o Rogério Ceni, tanto no Cruzeiro quanto no Fortaleza, é de atuar na maioria dos jogos. Então, veremos bastante David. Esperamos que dê certo. A pressão é muito grande para cima do jogador do Rogério Ceni, a verdade é essa. E vamos ver, vamos acompanhar aí como é que vai ser a estreia desse jogador do São Paulo. Contra o Ferroviário é bem difícil que aconteça, porque ele está terminando de fazer os exames médicos, mas quem sabe contra o Palmeiras, né? E a pressão vai ser grande. A pressão vai ser grande porque existe um descontentamento muito grande da torcida com relação a esse nome e, pelo jeito, com relação à diretoria também, né? O Rogério Ceni parece que é o único ali que é a favor da contratação. Já meteu o BD com relação a outras contratações que, ao que parece, não foram indicações dele, que eu acho muito estranho esse tipo de situação de relação. Acho que tem que ter uma aprovação dele, é possível. E vamos ver, aí sábado tem entrevista do Rogério no Bola da Vez, então talvez ele consiga clarear melhor o que foi dito na entrevista pós-jogo contra o Ituano. Com relação a esses jogadores que foram contratados, se são indicações deles, se não são, muitas vezes fica meio dúbio, né? O que acontece ali dentro do São Paulo em relação ao Rogério Ceni, diretoria, contratações e tudo mais. Mas é isso, fecha o leque de contratações, 7 jogadores, saem até o momento 12, agora o Valse está sendo emprestado para o Juventude, é mais um que vai sair. Existe aí do André Anderson, que é outro desejo da diretoria e comissão de se desfazer do jogador, porque o jogador continua com a pubalgia no departamento médico. Então assim, São Paulo se movimentou bem, até bem demais no mercado da bola, principalmente com relação às saídas. Muitos jogadores em que a gente, como torcedor, tinha ranço já deu o que tinha que dar, e chegaram jogadores dentro da política financeira do clube, né? Sem ostentação, sem badalação, jogadores comuns. E agora São Paulo com um time de operários aí, o Rogério Ceni vai ter que fazer esse time jogar. Ano dificílimo, muitas equipes SAFs aí chegando, contratando bastante. Então não vai ter moleza não. E o que o Birner falou, tem toda a razão a preparar essa equipe do Campeonato Brasileiro para não passar vergonha. A verdade é essa. E nem ficar próximo do Z4, porque esse ano o bicho pega. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí se preparando para o jogo contra a Ferroviária, que por acaso é mais uma SAF, né? E começou muito bem a primeira rodada do Campeonato Paulista. Jogo duríssimo. O Rogério Ceni deve mexer como sempre mexeu ali na equipe, né, fazendo os testes dele. Assim, não dá pra ter ânimo, né, esse ano, pra ser sincero. Mas o ano começou agora, existe possibilidade, expectativa, a esperança, mas a perspectiva de um ano complicado. Um ano bem complicado. E o Rogério Ceni também, esperamos aí que reveja um pouco da forma dele de jogar, né, porque jogar contra o Ituano é uma coisa, jogar contra o Palmeiras é outra, né? E mesmo que o Ituano mostrou as dificuldades, né? Bom primeiro tempo, segundo tempo cai bastante, sofre até um pouco, mas é um time muito exposto, é um time com muita dificuldade para criar, que já foi dito e repetido diversas vezes em diversos vídeos, entendeu? Vamos ver. E ficar de olho também no Lucas aí, quem sabe sonhar não custa nada, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixar aquele likezão, tá ok?
Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.